Olá, bom dia, graça e paz. Chegamos no nosso 19º dia aqui do nosso jejum e o título hoje daquilo que eu irei ministrar é Sua Casa como um Lugar de Milagres. Então, vou compartilhar com você sobre alguns princípios. Deus é um Deus de princípios e quando nós andamos nessa estrada pavimentada que são os princípios de Deus, então nós iremos experimentar de milagres. Então, se você quer ouvir mais, fica aqui comigo pela próxima meia hora. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Glória a Deus. A paz, irmãos, paz, graça e paz seja com todos vocês. Chico está aqui conosco, Marcelo, a Rosiane, bom dia, Rosiane. O Paulo também está aqui conosco, Grazi, aleluia. Tainá, sejam todos bem-vindos, irmãos. Me ajudem aqui, compartilha lá o link da live aqui, lá nos seus grupos de WhatsApp. Vamos lembrar uns aos outros a respeito desse tempo aqui, que vai ser muito precioso. O Angel também já está aqui conosco. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus irá falar com vocês aqui, irmãos. Tem uma palavra da parte de Deus. A Vanessa também está aqui. A Dani, aleluia. A Neressa. A Diego Marinês. Eu acho que é o Diego e a Marinês, né? Não sei se é só o Diego, só a Marinês, os dois. De qualquer forma, sejam bem-vindos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. A Luciane também está aqui conosco. Amém. Seja bem-vinda, Luciane. Deus vai falar muito contigo. A Rosemary. Faz tempo que eu não vejo a Rosemary. Um abraço, Rosemary. Seja bem-vinda. Que Deus possa falar contigo aqui esse tempo. A Daíra, a Silvana, o Cláudio também está aqui. Oh, glória a Deus. Que bênção, irmãos. Vamos à palavra então de hoje. Se você tem acesso aí à palavra de Deus, abra lá em Mateus 9:28, que diz assim: tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Então, essa é a condição, é a primeira condição para o milagre de Deus na sua vida, para a sua casa ser um lugar de milagres. É você crer. Não é você crer apenas que Deus pode fazer. Muitas pessoas creem que Deus pode fazer, mas não creem que Deus quer fazer. São duas coisas diferentes. Você precisa crer em relação às duas coisas. Eu creio que Deus ele é poderoso para fazer milagres. Eu creio que Deus é poderoso para intervir nessa circunstância, nessa situação. Mas eu creio também que Deus quer fazer. Porque muitas pessoas não creem que Deus queira fazer. Porque elas olham para os seus erros, para as suas limitações, e pensam que o milagre de Deus, né, é baseado nisso. Não, o milagre de Deus para a sua vida, para a minha vida, está baseado na obra da cruz de Cristo Jesus. Continuamos o texto. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Aleluia. Então, eu quero declarar sobre a sua casa. A sua casa é um lugar de milagres. Em nome de Jesus, eu declaro que a sua casa é um lugar onde há o sobrenatural de Deus. A sua casa é um lugar onde você e a sua família experimentam de intimidade com Jesus, experimentam da presença manifesta do Espírito Santo de Deus. A sua casa é um lugar de restauração. A sua casa é um lugar de perdão, é um lugar onde as pessoas são curadas na alma, mas também são curadas no físico. Não há lugar para enfermidade na sua casa, não há lugar para enfermidade na sua vida. A sua casa, a sua família é um lugar de milagres. A fé
é a única condição. Eu quero dizer para você, simplesmente creia, creia. Se você está buscando fazer muitas coisas para que a sua casa seja um lugar de milagres, eu quero dizer que a condição é que você creia. A condição é que você coloque a sua fé no lugar certo, que você coloque a sua fé naquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus lá na cruz. Amém? Glória a Deus, você crê nisso, que a sua casa é um lugar de milagres, de restauração? Aleluia. Então, Deus é um Deus de princípios. Eu costumo pensar em princípios como estradas pavimentadas que Deus coloca para que possamos andar nessas estradas. Então, o milagre, o mover de Deus, a vontade de Deus na nossa vida, é o resultado de nós andarmos nesses princípios que Deus estabeleceu para mim e para você. Você pode ter nascido de novo, mas se você não anda nos princípios que Deus estabeleceu para você, você não vai experimentar o melhor de Deus, você não vai experimentar os milagres de Deus. Assim é na sua vida financeira, assim é na sua vida familiar, assim é em relação à criação dos filhos, assim em relação à sua empresa. Existem princípios que Deus estabeleceu. Você precisa ter revelação desses princípios e andar debaixo desses princípios, viver esses princípios. Então, nós precisamos compreender que não é o fato de você conhecer a verdade que muda a sua vida. É o fato de você viver a verdade de Deus. Tá? Então, porque eu falo conhecer, porque na nossa cultura, irmãos, conhecer alguma coisa é você ter lido. Não é essa a ideia que você tem. Tá? Você pode estar pensando, pastor, mas Jesus falou que conhecereis a verdade vos libertará. E agora o pastor está dizendo que não basta conhecer. É que quando Jesus falou conhecer a verdade, não era o conceito que eu e você aqui do Ocidente temos a respeito de conhecer algo. Conhecer para um judeu era ele ter vivido aquilo ali. Então, eu conheço a respeito de ser pai. Não é porque eu li um livro a respeito de como um pai deve agir. Não, é porque eu me tornei pai. Você está entendendo? Então, não basta você ter conhecimento a respeito de algo. Isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é quando você vive os princípios de Deus. Então, lá em Tiago 1,17 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Desculpa, esse é Malaquias 3,6, né? Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Agora Hebreus 13,8 diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Algumas pessoas pensam que Deus tem alguns prediletos e que Deus fica pensando, olha, esse aqui eu vou salvar, esse não vou. Ó, para esse irmão aqui eu vou fazer um milagre na casa dele, para esse aqui não, esse daqui não. Não, as coisas não funcionam assim. Deus, ele abençoa e os milagres de Deus vão encontrar a sua vida se você viver os princípios de Deus para a sua vida. Se você tiver revelação das verdades de Deus para a sua vida. Então, quando nós conversamos às vezes com alguns irmãos, parece a ideia que nos passa é que Deus está mudando todos os dias. Mas como eu li com você aqui, Deus não muda, Ele continua o mesmo, os mesmos princípios que levaram pessoas a serem curadas, experimentarem do milagre de Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, ainda são os mesmos, a fé ainda é a mesma. Então, como operar milagres? Né? Como Deus opera milagres? Eu queria ler um versículo para você, que está lá em Gálatas 3,5, que diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito
e que opera milagres entre vós, Paulo está fazendo uma pergunta. O faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu vejo aqui dois princípios gerais, que debaixo deles nós temos vários outros princípios, outras verdades. Paulo está perguntando, quando Deus opera milagre, Deus opera milagre através das obras da lei ou através da pregação da fé? Quem acha aí que Deus opera milagre através das obras da lei? Diga um amém. Eu creio, pastor. Deus opera milagres através das obras da lei. Quem? Tem alguém aqui que pensa que Deus opera milagres através das obras da lei? Ou você pensa que Deus opera milagre através da pregação da fé, pela pregação da fé? Quem é que acha que Deus opera milagres através da pregação da fé? Aleluia! Quero dizer que se você escolheu as obras da lei, você está errado. Deus não opera milagres através das obras da lei. Os milagres de Deus são operados através da pregação da fé. O que são obras da lei, Charles? Seja o que for, nós já sabemos, Paulo já nos deu a dica, que se opõe à pregação da fé. Então, as obras da lei se opõem à pregação da fé. Vou fazer algumas perguntas aqui para você entender. Sua paz é pela fé? Ou depende do seu mérito, depende de circunstâncias, depende? Se a sua paz não é pela fé, então é uma obra da lei. O seu casamento, ele é sustentado pela fé? Se não é, então é uma obra da lei. A sua justiça é pela fé? Você acha que você vai passar a eternidade com Deus por causa da sua fé ou por causa de algo que você está fazendo? Eu quero dizer, se você acha que vai passar a eternidade com o Senhor por causa de algo que você está fazendo, isso é uma obra da lei. A sua prosperidade é pela fé? Se não é, então é uma obra da lei. A sua cura é pela fé? Se não é, então é uma obra da lei. Deus não opera milagres por meio das obras da lei. Tudo o que não provém de fé é pecado. Vou falar de novo. Tudo que não provém de fé na nossa vida é pecado. Quando Paulo fala a respeito de beber ou comer, Paulo fala o seguinte, que eu posso tomar um cálice de vinho e não pecar, porque a minha consciência não me acusa em relação a isso. Mas você pode tomar um cálice de vinho e pecar. Por quê? Porque você não faz aquilo ali, a sua atitude não provém de fé, a sua consciência te condena. Olha só quanto que isso é poderoso. Tudo é pela fé. É pela fé e somente pela fé que Deus opera milagres. É pela fé e somente pela fé que Deus opera milagres na nossa vida. Então, pastor, o que é fé? Fé é simplesmente você acreditar naquilo que Deus diz que você é, naquilo que Deus diz que você tem e naquilo que Deus diz que você pede, que você pode fazer. Isso é fé, é você enxergar com os olhos de Deus. A fé espiritual, ela não precisa de circunstâncias. Então, vai ter dia que você não vai estar sentindo que você é filho de Deus, que você foi justificado, que você é santo, mas é nesse dia que você precisa agir em fé. Nesse dia você precisa crer. Olha, eu não estou sentindo, mas eu sei que essa é a minha realidade, porque eu não preciso sentir todo o tempo. Deus disse que eu sou.
Você se sente amado todos os dias? Talvez tem dia que você faça alguma coisa e você não se sinta amado, você faz algo, deu errado, as coisas não saíram da forma que você esperava e você não está se sentindo amado, pelo contrário. Mas é nesse dia que você precisa andar pela fé. Porque Deus diz que ama você, Deus diz que você é alvo do amor dele, da graça dele. Então você anda pela fé. Deus só pode operar milagres pela fé. Então você olha para o seu esposo e você não vê um homem de Deus, mas existe uma promessa de Deus para você, que você e a sua casa servem ao Senhor. Não é nem que vocês vão servir, vocês já servem ao Senhor. Então, quando você olhar para o seu esposo, talvez você vai ver ali um mau testemunho, talvez ele bebendo, ou de repente vai falando palavrão, não sei. Alguma coisa que você não vai ver ali aquilo que Deus diz que ele é. Nesse momento você precisa olhar para ele com os olhos da fé. Você precisa reafirmar quem ele é em Deus. Oh Deus, se você fica falando para o seu esposo tudo aquilo que ele é segundo a carne, ele nunca vai mudar. O que seria isso? Se você fica falando dos defeitos, os pecados, lembrando os pecados dele, ele não vai mudar. As pessoas mudam quando você reafirma quem elas são em Cristo Jesus. Aí existe mudança. Por quê? Porque para você reafirmar quem alguém é em Cristo Jesus, você precisa de fé. Porque se você fica olhando para as falhas da pessoa, você só vai criticá-la o tempo todo. Então, o milagre só pode acontecer se você anda em fé. Somente através da fé. Então, as obras da lei, elas equivalem à confiança na nossa carne. O que é a nossa carne? Quando a Bíblia fala de carne, né? A carne é tudo aquilo que você era antes de nascer de novo. Então, para Deus, o homem tem 2 nascimentos e uma morte apenas. O primeiro nascimento, a Bíblia diz que você nasceu, né, e você era filho de Adão. E você já nasceu com a natureza pecaminosa. Mas aí, aqueles que entregaram a vida a Cristo, confessaram a Ele com seu coração, e com seus lábios e creram com o coração, Paulo diz que esse nasceu de novo, a vida de Deus foi acrescida agora à vida dele. Aleluia, glória a Deus por isso. Você nasceu de novo, então para Deus existem 2 nascimentos, aquele nascimento lá em Adão e o nascimento agora em Cristo Jesus. Existe uma morte só, que é a morte eterna. Deus não considera a morte física. Então, as obras da lei equivalem a tudo aquilo que está baseado na carne. É aquela frase assim, irmãos. Eu não sou tão ruim assim, afinal de contas, né? Faça a tua parte e Deus te ajudará. Sabe quando você... tudo que você era antes de ter Jesus é o seu ego. Posso dizer que a carne está ligada àquilo que é o seu ego. E ego é uma coisa muito difícil de você identificar em você mesmo. Isso é só uma obra do Espírito Santo. Você precisa orar e pedir: Espírito Santo, oh, me dê luz, traga luz ao meu coração, para que eu possa me humilhar na presença do Senhor, para que eu possa me humilhar e servir os meus irmãos. Você sabia que a Bíblia não diz que você tem que orar e pedir humildade? Você precisa decidir se humilhar. Eu quero compartilhar com você, nem está no nosso capítulo aqui de hoje, um pouquinho sobre essa questão do orgulho, que é a nossa carne. O orgulho está na carne, por dizer que o orgulho é a própria carne. Primeira coisa, zona de conforto é um sinal de orgulho na nossa vida. Se você está na zona de conforto, você não está fazendo o que precisa ser feito. Na sua casa, na sua empresa, na vida da igreja, você não está fazendo o que precisa ser feito.
e você presume que você vai ter o resultado esperado, isso é um sinal de orgulho, porque é como se você estivesse pensando: olha, eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso, que eu não vou fazer o que precisa ser feito, eu não vou profetizar aqui sobre a vida do meu esposo, eu não vou olhar para ele, para ela com olhos de fé, eu não vou aqui ensinar a palavra de Deus para os meus filhos, eu não vou orar com eles, eu não vou orar pela minha casa, eu não vou aqui fazer o que precisa ser feito, mas mesmo assim a minha família vai ser uma bênção. Sabe o que é isso? Isso é uma atitude orgulhosa sua. É uma atitude arrogante. Outra coisa que é orgulho: não ter mentores. Eu já falei aqui na live passada. Tá? Então, se você não tem conselheiros ou mentores, escolha, tanto faz, né? Se você não tem conselheiros, você não vai ter sabedoria. Você deve ter conselheiros em todas as áreas da sua vida. Na área familiar, conselheiro em relação à criação dos filhos, conselheiro em relação ao ministério. Como é que você toma as suas decisões baseado só naquilo que você presumiu, baseado só naquilo que na conclusão que você chegou? Isso é arrogância. Só alguém arrogante, orgulhoso, acha que não precisa de ninguém, acha que não tem ninguém que possa instruí-lo. Tem, com certeza tem pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que podem e muitas vezes estão dispostos a nos abençoar. Falta de perdão é orgulho. Então, as obras da carne, elas se revelam como? Também na falta de perdão. Aquele que não perdoa é porque ele não viu ainda o quanto foi perdoado. Aquele que nega perdão para quem quer que seja, ele se acha maravilhoso, ela se acha maravilhosa. O que ele está dizendo? Eu não vou perdoar o João, eu não perdoo o João porque eu tenho certeza que eu nunca vou precisar que o João me perdoe também. Afinal de contas, eu sou perfeito. Afinal de contas, eu sou uma pessoa maravilhosa. Tá? Eu não tenho falhas, eu nunca vou precisar que ninguém me perdoe também, então eu não perdoo ele. Então, se você não vive um estilo de vida de perdão, isso é um sinal de orgulho, de arrogância. Então, todo orgulhoso também é ingênuo. O pai e a mãe, os líderes estão falando: olha, não entra nesse relacionamento, esse rapaz não é um homem de Deus para ti. Mas ela insiste naquele relacionamento e acha que vai ter uma família muito feliz através daquele relacionamento. Por quê? Porque é orgulhosa, é prepotente. Insatisfação com a vida também é orgulho. Aquele que vive insatisfeito com a vida dele, vive reclamando, também é orgulhoso. Por quê? Porque ele pensa o seguinte: eu, tão maravilhoso, e com uma esposa dessa. Eu, tão maravilhoso, com um pastor desse. Eu, tão maravilhoso, eu era para estar sentado num trono, e aí estou aqui, nasci nessa família. Está tudo errado, meu Deus. Deus está sendo injusto comigo. Então, todo aquele que vive insatisfeito com a vida, insatisfeito com o salário, insatisfeito com os irmãos, insatisfeito com a célula dele, insatisfeito com a igreja, no fundo ele é arrogante e orgulhoso. Eu vou parar por aqui, mas só para você perceber o quanto que é difícil nós enxergarmos o orgulho em nós. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. Você precisa pedir luz para o Senhor. Para quê? Para que você decida se humilhar na presença de Deus. Quando o Senhor mostrar para você o orgulho na sua vida, então você agora decide se humilhar. Diz: meu Deus do céu, Senhor, eu não mereço a esposa que eu tenho, eu não mereço os filhos que eu tenho. Oh, o Senhor é bom demais. Aí você lida com o orgulho com a gratidão. Você lida com o orgulho servindo, lavando os pés dos irmãos. Amém, irmãos? Então, as obras da lei equivalem à confiança na carne. Então,
As obras da lei, elas têm origem naquilo que você era antes de ter Jesus. Lá em Efésios 4:22 diz assim: no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Quem é o velho homem? Tudo aquilo que você era antes de ter Jesus. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Então você se tornou uma nova criatura. Isso não é um jargão apenas, isso é uma realidade. A natureza divina habita aí dentro de você agora. Habita aí dentro de você. Você precisa ser guiado por essa natureza divina. Você pode ter nascido de novo, mas você ainda continua sendo guiado por aquele padrão caído. Você continua ainda com os valores do velho homem. Você entende? Você foi tirado aqui do reino das trevas, colocado no reino da luz, mas você ainda continua com os mesmos padrões lá daquele velho reino. Você continua com a mesma mentalidade lá do velho reino. Não perdoava lá, não perdoa aqui. Não orava lá, não dependia de Deus, agora também não ora aqui, não dependo aqui. Isso é outra atitude orgulhosa, do orgulhoso, né, irmãos? É quem não ora. Se você não ora, é porque você é orgulhoso, você é prepotente, você está dizendo, eu não preciso de ouvir de Deus a respeito disso aqui. Eu mesmo sei, eu sei das coisas. Eu dou conta do meu braço, ó, entendeu? Aí você não ora. Não importa o quanto que você diga que você depende de Deus. Se você não ora, você não depende. Não é o que você diz, é o que você faz. Continuamos o texto. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você precisa se revestir desse velho homem. Do velho homem não, está amarrado, né, irmãos? Você precisa se revestir do novo homem. Aleluia, glória a Deus. Então, se revista do novo homem. Como que você faz isso? Confessando a palavra de Deus, confessando aquilo que Deus diz que você é, aquilo que Deus diz que você tem, aquilo que Deus diz que você pode. É isso, você tem que meditar nisso. O Espírito Santo está convencendo você todos os dias a respeito de quem você é em Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos criar no meio da igreja esse ambiente onde nós estamos reafirmando uns para os outros aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Nós nunca devemos criar um ambiente de crítica no meio da igreja, irmãos. Você não foi chamado para criticar quem quer que seja, você foi chamado para abençoar, você foi chamado para lembrar os irmãos de quem eles são em Cristo Jesus, de quem eles se tornaram. Você não foi chamado para falar as verdades da carne para os irmãos, você foi chamado para falar as verdades do Evangelho. Então essa postura, os casalzinhos se reúnem e começam a criticar a vida da igreja. Ah, mas isso aqui não está muito certo, né, fulano? Ah, mas essa atitude ali do pastor não está muito legal. Ah, lá na nossa célula, isso aqui. Isso é o próprio inferninho que se criou ali. É o próprio inferno. Então eles têm a Jesus como Senhor deles, mas em princípio eles andam com o diabo. Isso é horrível, irmãos. Deus chamou você para abençoar. Se você tem alguma coisa para confrontar um irmão, procure você e ele só, e seja um instrumento de Deus. Você lembra quando Paulo foi confrontar aquele rapaz que estava tendo um caso com uma enteada dele? O que Paulo falou para ele? Paulo falou para ele o seguinte, está lá em Coríntios, como que você pode estar fazendo isso? Você é um homem de Deus, você tem o Espírito de Deus que habita em ti. Como que você vai levar o Espírito de Deus para o pecado? Não pode. Olha só a forma que Paulo está confrontando o irmão. Falando de quem ele era em Cristo Jesus. Lembrando ele de quem ele era. É isso que nós precisamos fazer, esse ambiente de vida, de unção, de um ambiente de fé, que nós precisamos criar na vida da nossa célula, que nós precisamos criar na vida da igreja.
Paulo disse em Romanos 7,18, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Você sabe, Paulo sabe disso, Paulo reconheceu isso, e era Paulo, né, irmãos? E você pode dizer isso? Ou seu ego não permite que você diga isso? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Eu perguntei para um irmão um tempo atrás: você seria capaz de matar alguém, irmã? Meu Deus, pastor, eu não. Jamais eu mataria alguém. Não consigo matar uma barata, pastor, não consigo. Porque ela não enxergou a carne dela. O dia que ela enxergar a carne dela da forma que Paulo enxergou, ela vai perceber que ela é capaz, diante das circunstâncias certas, ela é capaz de matar alguém. Todos nós somos. Essa é a verdade. Quando você briga com seu esposo, você não tem as tentações aí pelo homicídio? O que ele fez de novo? Oh, meu Deus, se eu pudesse, eu matava. Você só não tem coragem. Mas que passa aí na sua mente, passa. É a sua carne. Na sua carne não há nada de bom. Se nós temos que nos gloriar de alguma coisa, vamos nos gloriar naquilo que nos tornamos em Cristo Jesus. Vamos nos gloriar na natureza de Deus que habita em nós, na vida de Deus que habita em nós. Essa é a nossa glória, irmãos. O que você seria sem Jesus? O que eu seria sem Jesus? Meu Deus, você não ia gostar de mim sem Jesus. Se você gosta de alguma coisa em mim, é Jesus, acredite. Às vezes as pessoas não gostam de nós, mas não estão abertas ainda para a vida da igreja, né? Só que elas não sabem ainda que o que elas gostam em nós é Jesus. É Jesus. Nós não somos nada sem o Senhor. Então, é algo importante você perceber é que Deus opera milagres levando em consideração a nossa maturidade. Então você vai ver que Deus opera milagres em recém-nascidos na fé. E Deus opera milagres também até na vida de pecadores. Nós vemos isso nos evangelhos. Mas você que já tem revelação, você que já nasceu de novo, a forma pela qual Deus irá operar milagres na sua vida e na sua casa é através da fé. É através da fé. Você precisa crer, você precisa viver um estilo de vida de fé. Você precisa renunciar às obras da carne, você precisa renunciar às obras da lei, perceber isso na sua vida e renunciar e andar no Espírito. A vida de Abraão é um exemplo disso. A vida de Abraão nos dá o exemplo dessas duas realidades, né? A pregação da fé e as obras da lei. Você sabe que Deus deu uma promessa para Abraão, que a descendência dele seria muito numerosa, que Deus daria um filho, e esse filho seria a sua herança. Né? Só tem um problema: a sua esposa era estéril. E o tempo sempre é um teste para nós, né, irmãos? Se passou muitos anos entre a promessa de Deus e o nascimento de Isaac, levou 25 anos. Foram 25 anos de espera. Nesse meio tempo, Sara fez uma proposta indecente para Abraão, que ele se deitasse com a sua serva Agar e tivesse um filho. Nasceu Ismael. Ismael representa as obras da lei, enquanto Isaac representa as obras, né, representa a pregação da fé. Então, foi o jeitinho que Abraão tentou dar. Você sabe que Agar era do Egito. Egito significa mundo, Egito significa força, Egito significa vigor, né? Porque era o maior império da época. Todas as vezes que você quer viver os milagres de Deus, mas você está baseado no seu mérito,
você está baseado no seu orgulho, você está baseado na sua força, você está baseado em alguma coisa que você está vendo, em alguma coisa que você pode fazer, você não vai experimentar de milagres, porque o milagre é resultado da sua vida de fé. Você crê, eu não preciso ver, eu creio, eu não preciso sentir, eu creio, é a minha fé, é a sua fé que salva você. Você foi salvo por quê? De que forma você foi salvo? Você foi salvo pela fé em Cristo Jesus. Você creu nele, você confessou com seus lábios, você creu no coração e você foi salvo. Se a maior bênção você adquiriu crendo pela fé, de que forma você vai adquirir as outras? Também pela fé. Deus rejeitou Ismael. Deus não aceitou Ismael. Por quê? Porque Ismael não foi fruto de fé, Ismael foi fruto do vigor de Abraão. Ismael foi fruto do jeitinho que Abraão queria dar. Ismael foi fruto, talvez da inteligência de Abraão. Isaac não. Para que Isaac viesse, Abraão precisou crer. Precisou crer. A sua crise é uma crise de fé. Sabia? Eu não sei qual é a circunstância, qual é a tempestade que você está passando, mas em última análise, a sua crise sempre é uma crise de fé. A Bíblia diz que Sara representa a graça e Agar representa as obras da lei. O dia que você reconhecer que não pode e confiar em Cristo, o milagre chega. O dia que você tirar sua confiança de coisas, tirar sua confiança de pessoas, tirar sua confiança do dinheiro que você tem, tirar sua confiança da sua inteligência e você colocar no Senhor, na obra dele por você, você vai experimentar de milagres. E para encerrar, não se glorie na carne. Não se glorie na carne. Uma atividade espiritual pode ser feita na carne ou no espírito. Fatos exteriores não determinam a origem, mas a origem determina o milagre. Nós podemos ter duas pessoas cantando, louvando, batendo palma, até mesmo orando, mas de origens diferentes. Uma tem origem na carne, nas obras da lei, no mérito, no ego. A outra tem a origem na dependência de Cristo, na fé. Então nós vamos ter resultados diferentes. O milagre sempre é fruto de fé. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que tanto os fariseus quanto os saduceus não receberam milagre nenhum. Eles não receberam milagre. Homens pecadores, o povo recebia milagre, a multidão apertava Jesus e até mesmo tocavam apenas nas vestes de Jesus e eram curados. E os fariseus e os saduceus não receberam milagres, porque eles tropeçaram na justiça própria, eles tropeçaram na confiança na carne, eles tropeçaram nas obras da lei. Nós precisamos, irmãos, nos humilharmos diante de Deus para que o Senhor nos livre do nosso ego, que o Senhor nos livre das obras da lei, nos livre da justiça própria, que o Senhor nos livre dessas coisas, porque elas é que impedem o milagre de Deus na nossa vida. Fariseu significa separado e saduceu significa justo. Significa assim que eles eram bons. Eles eram considerados como homens muito justos diante de Deus. E esse conceito que a multidão tinha a respeito deles impediram eles de andar em fé. E eles não receberam milagres. Lá em Romanos 10, 2 ou 4 diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles, tendo zelo por Deus,
Olha só. Eles tendo zelo por Deus, porém não com entendimento. Ou seja, você pode fazer algo com boa intenção. Você pode estar trilhando um caminho com boa intenção, mas trilhando o caminho errado. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? É Cristo. Significa que você atingiu o padrão para entrar no céu, para viver a eternidade com Deus por causa de Cristo, não por causa de algo que você faça. Eles desconheceram isso, eles ignoraram isso, eles não conseguiram ver isso. Eles ficaram cegos em relação a isso. Por quê? Porque eram cheios de orgulho, eram arrogantes. Eles tinham que manter uma aparência de santidade. E até por isso que eles invejavam a Jesus e mataram Jesus por causa disso, por causa da inveja. Porque havia milagres, havia realidade na vida de Jesus. Todo fariseu, todo religioso é assim. Ele cobra do outro, ele critica o que o outro está fazendo, mas ele não tem realidade. Não existe verdade na vida dele. Não existe frutos na vida dele. É sempre assim. É sempre assim. São irmãos carnais, né? Que andam ainda segundo a carne. Então, quem confia na carne, diz e não faz. Quem confia na carne, ele critica o outro, mas não faz, não vive. Esse é um dos sinais de alguém que vive confiado na carne. Ele tem teoria apenas, não tem realidade. A lei exige, mas a graça supre. Vou falar de novo. A lei exige, mas a graça supre. Depois de uma conversa sua com alguém, como que essa pessoa se sente? Acusada? Ou ela está mais consciente do quanto que ela é errada, do quanto que ela pecou realmente? Ou ela está consciente da graça de Deus, que vai suprir ela para ela não pecar mais, que vai suprir ela para ela fazer aquilo que é certo, que vai suprir ela para ela servir a Deus, para ela ter a atitude que precisa ter. Eu quero dizer uma coisa para você. Se após um tempo de conversa comigo, você não se sente suprido pela parte de Deus, é porque eu falei lei para você. É porque eu estou falando coisas que podem ter aparências de santidade, mas no fundo são obras da carne, são obras da lei. Isso é muito sério, irmãos. Lá em Mateus 23, 4 diz assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem removê-los. Será que não é isso que a gente faz às vezes com o novo convertido na vida da célula? Qual é a sua preocupação com o novo convertido na vida da célula, na vida da igreja? É a transformação dele ou é a alimentação dele? Pois eu vou dizer, se a sua preocupação maior é com a transformação dele, meu Deus, irmão, você ainda está na carne. A sua preocupação maior tem que ser com a alimentação dele, não é você que muda ele. Você tem que se preocupar com o novo convertido. Não, você não tem que ficar se preocupando. Será que fumou hoje? Essa semana, será que ele fumou? Ah, será que ele isso, aquilo, aquele outro? Nossa, a preocupação tem que ser o seguinte: será que ele orou? Será que ele foi lá no Maturidade? Será que ele está ouvindo a palavra de Deus? Será que ele está desfrutando de intimidade com Deus? Será que ele está se expondo à presença do Espírito Santo de Deus? Será que ele está compreendendo? Será que ele está tendo revelação? Essa tem que ser a nossa preocupação em relação aos novos na fé e em relação aos velhos na fé que estão fracos. Essa tem que ser a nossa preocupação, não é condenar o irmão. A confiança na carne se revela na crítica acentuada sobre as pessoas. Quem confia na carne vive criticando os outros. Quem está na carne vive criticando os outros. É impressionante como a justiça própria cega as pessoas.
O próprio Jesus falou isso. Você está vendo o cisco no olho do outro, você não consegue ver a trave no seu. Você percebe o quanto que a crítica, essa atitude crítica em relação à família, em relação à igreja, em relação a tudo, atrai esse ambiente de morte para aquela família, ambiente de morte para a vida daquela célula, ou até mesmo para a vida daquela igreja local. Você tem que falar palavras de graça, palavras de vida. Quem ouve você precisa sair cheio do Espírito, motivado. Olha, eu não sou, mas Deus é em mim. Oh, depois que eu falei com fulano lá da igreja, eu sei, Deus está comigo, as coisas vão mudar sim. Sabe, depois que eu conversei lá com o meu líder, estava desanimado, estava para baixo, mas depois que eu conversei com ele, agora sim, eu sei, Deus é poderoso para fazer, eu estava cego, eu vou crer, eu vou ter uma atitude de fé. É assim que precisa terminar um jantar nosso com os irmãos, é assim que precisa terminar um aconselhamento, é assim que precisa terminar uma conversa nossa com alguém. Entendeu? Se a pessoa saiu cheia de semente, de amargura ou desconfiada, é porque são irmãos carnais, né? Então, eles reparam no cisco, mas não conseguem ver a trave. Você consegue ver a trave no seu olho? Consegue ver? É difícil, né, irmãos? É difícil, é difícil. Decida ser um servo de todos os seus irmãos. Decida ser um servo aí do seu pastor, decida ser um servo da sua esposa. Servir. Estou aqui para servir, para amar. Tá? Estou aqui, meu ideal aqui é fazer ela feliz. Esse é o meu ideal, fazer ela feliz. Nem é eu ser feliz, eu vou fazer ela feliz e aí com consequência eu serei. Então, a nossa carne ama demais a nós mesmos, né? Ela é cheia de autopreservação, é cheia de melindres, cheia de ofensas. Sabe quem é que está na carne? O ofendido. Todo carnal, ele é ofendido. Ele está sempre ofendido com alguém ou com alguma coisa, tá? É sinal que se você vive ofendido, me desculpa, mas você não tem andado baseado na pregação da fé, você tem andado baseado nas obras da lei. Nas obras da lei. Então, os fariseus davam o dízimo de tudo, mas eram avarentos. Por quê? Porque eles confiavam no dinheiro. Oh, irmãos, você possa viver na dependência de Deus nesses dias. Não viva na dependência dos elogios dos outros. Também não se abata por causa da crítica dos outros. Viva na dependência de Deus. Aquilo que traz ânimo para você não tem que ser algo que é exterior. Aquilo que traz ânimo para você tem que ser algo interior, tem que ser aquilo que Deus falou. A sua preocupação deve ser com aquilo que Deus pensa a seu respeito. A sua preocupação deve ser assim, ó, eu não posso perder a presença dele, eu tenho que me expor à presença do Espírito Santo, eu preciso ouvir a Deus. Amém? Glória a Deus. Se você está à espera de um milagre, tá? Acho que tem até um filme com esse nome, né? A Espera de um Milagre. Quero dizer que ele virá no tempo certo, na melhor ocasião, no melhor da sua vida. Enquanto o milagre não chega, faça como o apóstolo Paulo falou, que ele se fortalecia dando glórias a Deus. Se fortaleça dando glórias a Deus. Se fortaleça sendo alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Não deixe de orar, não deixe de confiar no Senhor. Não deixe de ouvir da parte dele. Tá? Então, enquanto você espera pelo milagre, ande nos princípios de Deus, ande no princípio da pregação da fé, ande no princípio da dependência do Espírito, ande no princípio da generosidade, ande no princípio de servir os teus irmãos, ande no princípio de falar palavras de graça, falar palavras de vida o tempo todo, aonde você estiver, ande debaixo desses princípios. E eu tenho certeza
que o seu milagre irá chegar. A sua casa é um lugar de milagres, um lugar de vida. Amém? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Quero que você se humilhe agora diante do Senhor. Faça essa oração dizendo: Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Como que eu posso me permitir ficar um dia sem falar contigo, sem orar, sem ouvir a tua palavra? Diga isso para o Senhor, se humilhe diante dele, diga: Deus, como que eu posso pensar em servir, em conduzir a minha casa sem o Senhor, sem os teus conselhos, sem a tua direção? Meu Deus, como que eu posso pensar que a minha vida vai ser alguma coisa sem o Senhor, sem os meus irmãos, sem a vida da igreja? Talvez você está afastado da vida da igreja local. Isso é uma atitude orgulhosa. Você acha que você não precisa dos irmãos. Você está ignorando o restante do corpo. Você é um dedo, uma mão que está achando que não precisa do resto do corpo. Você precisa. Se humilhe diante de Deus. Se você vive reclamando, confesse esse pecado agora. Diga: Deus, eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu mereci o inferno, o Senhor me deu a eternidade, vida eterna. O Senhor prometeu que estaria comigo o tempo todo. O Senhor é comigo. Tome outra postura em nome de Jesus. Peça para que o Espírito Santo dê luz para você. Traga luz ao seu coração, para que você possa perceber as suas atitudes egocêntricas, para que você possa perceber a trave que está no seu olho, não para você ficar se menosprezando com isso, mas para você depender mais de Jesus, para você saber mais o quanto que Ele é tudo o que você precisa. Oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh Senhor, nós te damos graças. Obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso aqui com meus irmãos. Obrigado pela Tua palavra, que não volta vazia, que sempre nos muda, que sempre nos transforma. Eu te dou graças. Eu sei que os meus irmãos foram transformados aqui nesses 40 minutos. Eu sei, meu Deus, que o Teu Espírito está falando com eles. Nós decidimos nos humilhar, Deus, decidimos servir os nossos irmãos. Nós estamos aqui para declarar que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos em cada detalhe da nossa vida. Precisamos que o Senhor nos guie, precisamos que o Senhor nos fortaleça. Meu Deus, nós confiamos em Ti. Nossa confiança não está no dinheiro, a nossa confiança não está em pessoas. O nosso sustento não vem de pessoas, vem de Ti. Nós lançamos a nossa confiança no Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela provisão, agradecemos ao Senhor pelos nossos irmãos, agradecemos pelo Teu Espírito que nos consola, que nos dá vida, agradecemos ao Senhor pelos nossos pastores, por homens e mulheres de Deus que o Senhor tem levantado. Obrigado. Nós te damos graças nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe você. Tenha um dia abençoado, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Deus está guiando você em cada detalhe. Em nome de Jesus, você possa desfrutar muito da presença de Deus ao decorrer desse dia. Em nome de Jesus. Um abraço, até mais.